Então, hoje o nosso estudo é o capítulo 11 e também o capítulo 12 aqui do livro Entre a Terra e o Céu. Vamos começar por novos apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão de maternidade. E conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. E a direção central? Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Não estranhem. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Aliás, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam, cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco, mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável. A intuição beneficia em toda parte, e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque, enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim,
Superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Tá? Então percebam aí o que eles estão nos ensinando, né? A situação aí de como a prece nos liga, né, com as esferas superiores, com os recursos superiores, né, da espiritualidade, né, certo? E também fazem aqui algumas observações, né, de como que a religião, mais precisamente católica, né, com as igrejas e muitas vezes ali com as celebrações que tem na igreja, né, como muitas vezes não propiciam esse contato, né, das pessoas, as pessoas assim que frequentam, né, esses templos, com a espiritualidade. Por que isso acontece? Por que não favorece? Aqui está explicando para nós, né? Por causa de muitas vezes há um culto justamente às aparências, né? Aquilo que é ali a parte material, a questão ali que fala da riqueza, da pompa, que muitas vezes ali o sacerdócio mantém, né? No seu dia a dia ali, nas suas práticas, né? E isso afasta muitas vezes as pessoas da verdadeira espiritualidade e criam ali, falou aqui para nós, ó, em forças contrárias ao bem e à luz, né? Então, e o que favorece isso? Aqui fala também, ó, favorece a cultura do fanatismo e da discórdia. Olha só que interessante, viu, gente? Então, são palavras aí, né? Olha, aqui, né, lá da mentora espiritual, né? Que administra lá o local onde eles se encontram, né? Que é uma escola para as crianças, né, que estão formando um lar de bênçãos, né, chamado lar de bênçãos para a formação das crianças, né, que desencarnaram como crianças, né, e estão lá sendo abrigadas. Tudo bem? Tá? Então tem aí informações bastante importantes para nós. A mentora chama-se Blandina, tá bom? É isso aí. Vamos continuar então com a nossa leitura. Vamos em frente aqui, ó. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário, observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu. Somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração, a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que em verdade são reais em nome do Cristo. Só um minuto, pessoal. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos, que por vezes até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhes pilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem,
o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Tá? Então, nesse trecho aqui, ela explica para nós como que funciona, né, a ajuda, né, no caso aí de uma celebração, de uma missa. Acontece, né, de muitas vezes não ser possível ajuda, como a gente falou agora há pouco, né, por conta ali dos interesses que estão envolvidos, né, nessas celebrações, mas existem celebrações e que eles chamam aqui de missas que são humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso, certo? E também falou, olha, que se o ato religioso é simples, ó, tá aqui na tela, tá? Se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos, né? Aí sim o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Então, existe sim, existem celebrações que realmente podem ter aí um efeito benéfico, né, para aqueles a quem elas são endereçados, né, certo? Então, tem que ser o mais simples e com um sentimento sincero, né, os melhores sentimentos, né, e assim com uma oração fundamentada na caridade, certo? Então é isso que movimenta aí, né, os recursos da espiritualidade. A gente já muitas vezes já sabe disso, mas é sempre bom a gente ler com atenção e confirmar tudo isso para nós, viu? Porque é isso que faz toda a diferença. E muitas vezes a gente sente isso e não entende por que isso acontece. Aí eles estão explicando para nós. Tudo bem? Vamos continuando aqui então o nosso estudo aqui. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso explica uma obrigação para o grande místico europeu. Certamente, não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude? Figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor? Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência? É de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Ah, comentou Mariana sincera. O trabalho é complexo
e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível ambiente das aflições e dos enigmas. Certo? Olha que interessante, né? Tá? Que ela fala aqui para nós, né? A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticar, né? E aí gera uma série de problemas, né? Para as pessoas, né? Porque acabam se afastando da, do espiritual. E quando a gente se afasta do espiritual, com certeza a gente vai se ligar mais ao material. E aí dá um problema muito sério para nós. Nós vamos ficar o quê? Sempre com essa preocupação até o dia que a gente for desencarnar. Só que aí, como é que vai ser, né? Depois, após o desencarne, sendo que nós nunca nos preocupamos com o nosso lado espiritual, né? Como é que vai ficar a nossa situação? Essa é a grande questão, tá bom? Então é preciso que a gente desenvolva isso durante a nossa encarnação. A nossa religião, né, que ela possa ser praticada, né? Seja ela qual for, viu? Seja ela qual for. Que nós tenhamos a nossa religião e nós possamos praticá-la, mas de maneira assim, né, verdadeira, sincera, ligada aí realmente à, à prática do bem, do amor, da caridade, ensinadas por Jesus. Tudo bem? Vamos continuar. A lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando, perscrutador. Mas apenas de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe? Acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo nosso Senhor. Certo? Percebam também como a nossa irmã está explicando a importância, né, do trabalho da Igreja Católica na difusão do cristianismo, certo? E, e como que a renovação na Igreja e no cristianismo, sempre vai haver, sempre vai ser necessário. Por quê? Porque determinadas práticas, né, que foram consolidadas aí pelos homens, certo? Elas vão ficando obsoletas, né, com o tempo. E aí é necessário que haja uma renovação. E essa renovação, ela acontece por quem
principalmente pelas pessoas que têm ali mais conhecimento, que têm boa vontade, que sabem ali verdadeiramente, né, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, que vão poder aí colaborar nessa renovação da igreja, né, da igreja católica, que é a igreja católica, né, a igreja que difunde mesmo o cristianismo, né, e o que ela fala para nós é que há essa renovação, certo? Ela fala aqui para nós, olha, nesse trecho do texto aqui, ó, a polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem, ou seja, a polpa, ela deteriora, certo? E é preciso ser jogado fora. Mas as sementes são indispensáveis à produção do futuro, certo? Aí ela fala assim para nós, ó, auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos, valores, né, para a recuperação do homem e das coletividades, certo? Tá? Então, muitas vezes aí ocorre de determinadas práticas religiosas não atenderem às necessidades, né, das coletividades, mas da mesma forma ocorre uma renovação para justamente poder ainda, né, trazer aí os ensinamentos de Jesus, né, cristianismo aí para todas as pessoas. Vamos seguindo então. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós, ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Tudo bem? Seguindo então agora no capítulo 12, estudando sempre. As despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda. E em pouco tempo, achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna. Mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus. E sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada, tristonha. Só um minuto, pessoal. Disse-ia, teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que a Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Só um minuto.
Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos, não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. Só um minuto. O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça, como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando, a caçula que repousava ao seu lado novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por quê? Indagou Hilário admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade morta. Como isso é lamentável, alegou meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além. Sim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se. Examinamo-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao fosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Deixei a Hilário os pruridos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inopino. Após lhe observar o aspecto desagradável,
Meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez rogado e explicou. O psicossoma, ou o perispírito da definição espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. E imprimindo grave tono à voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Lembrei-me repentinamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Mas, vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou: no campo das grandes virtudes, os pais usam por vezes a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis, que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância, no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E sorrindo, acrescentou: na família consanguínea, ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Mas, e se nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Inquiriu meu colega preocupado. Ah, indiscutivelmente o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor, a ação e a fraternidade se estendem junto de nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível.
Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário, quando nos pomos em desacordo com a lei. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que, para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente. E porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados, que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Muito bem. Aí terminamos a leitura do capítulo 12, que foram mais instruções gerais, né? A respeito aí do auxílio que eles vão prestar, né? A esse senhor, a esse, né, ancião, né? Que está aí com problemas de ordem da mente, né? Problemas aí mentais, né? E eles orientaram a respeito do nosso perispírito, né? Da situação que o nosso perispírito muitas vezes traz, e ele deu uma informação muito interessante para nós, né? Falando aqui que os nossos corpos, eles são todos diferentes, tá? A base é a mesma, obviamente, né? Certo? Mas a composição dos nossos corpos são diferentes. Ele fala para nós aqui que cada um, não existem dois corpos iguais, assim, né? Certo? Os corpos, cada um tem ali a sua característica particular, certo? Que vem aí da herança dos pais, né? Que nós recebemos, percebem? Nós temos formas que são básicas, mas os nossos corpos eles são formados aí, né? Com a nossa herança genética e também com a situação do nosso espírito, né? Podemos esquecer disso também, certo? Que o que nós trazemos aí do nosso passado vai manifestar aí no nosso corpo, né? Tanto o corpo físico como o corpo perispiritual, tá? Foram orientações gerais, tá? Que foram dadas aí nesse capítulo, que vão servir aqui para a continuidade aqui do nosso estudo, né? No capítulo 13, né? E vai fazer a análise mental, né? Desse senhorzinho aí, né? Que eles vão ajudar, tá bom? Mas vai ficar para a próxima oportunidade, né? A leitura do capítulo 13, a leitura do capítulo 14, né? Nós vamos continuar no nosso próximo estudo. Por hoje nós ficaremos por aqui, né? Aqui na nossa gravação de hoje. Vamos conversar um pouco agora com as pessoas que estão presencialmente aqui, né? Caso haja dúvidas, né? Se tiver dúvidas, se não, né? A gente até pode encerrar o nosso estudo de hoje. Perfeito? Então, até uma próxima oportunidade.